Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula vou iniciar o nosso curso de Fundamentos da Programação Orientada a Objetos. O paradigma da programação orientada a objetos não é novo e nem pertence a uma linguagem específica. A sua origem data do início dos anos 60, com a linguagem Simula 68, e ela foi popularizada pela linguagem Smalltalk. Depois vieram as linguagens Java, C#, VBNet, C++, dentre outras. O principal objetivo da programação orientada a objetos é a reutilização de código e a modularidade na escrita do código. Como consequência, isso levou a uma mudança na maneira de pensar, uma mudança na maneira como pensamos o desenvolvimento do software. As linguagens mais populares dos últimos 30 anos são todas orientadas a objeto. Java, Python, Visual Basic.net, C#, Ruby on Rails. Agora, será que isso é uma moda? Por que essas linguagens floresceram, prosperaram e hoje dominam praticamente uma grande parte do mercado? Vamos voltar então a falar das linguagens estruturadas. Linguagens como ALGOL, Fortran, COBOL, DBase, Crypto, Pascal são linguagens estruturadas ou procedimentais e não são orientadas a objetos. Nessas linguagens, os programas são escritos geralmente em longos procedimentos, podendo conter funções e subrotinas para modularizar e facilitar a manutenção. Mas o programa em si é um longo e extenso código onde os dados e variáveis são definidos em um local e a lógica em outro. Geralmente nesses programas eu tenho funções que o programador cria e essas funções acessam os dados. À medida que o programa cresce, ele vai ficando difícil de manter. Ele vai ficando difícil de gerenciar. Fica difícil planejar as coisas nesse tipo de desenvolvimento. Então, a partir dos anos 80, as linguagens que utilizam o paradigma da programação orientada a objeto foram se tornando mais populares, porque trouxeram consigo ganhos de produtividade, de reutilização de código, de manutenção, facilidade de desenvolvimento. Então isso não foi uma moda. Em uma linguagem orientada a objetos, aquele grande bloco de código da programação estruturada, ele é quebrado em partes, em diversos objetos, onde cada objeto representa uma parte diferente da aplicação, onde cada objeto contém os seus próprios dados e a sua própria lógica. Ele não tem esparramado pelo sistema. E onde esses objetos se comunicam entre si. Então, esses objetos, eles representam a forma como você se expressa e pensa sobre o problema que você está tentando resolver. Esses objetos representam coisas como clientes, produtos, funcionários, contas bancárias, enfim, tudo que existe no seu programa. De forma que a programação orientada a objetos refere-se a um paradigma. E ele é suportado por muitas linguagens diferentes. Lembre-se, orientação a objetos não é em si mesma uma linguagem. Existem alternativas à programação orientada a objetos. Podemos usar as linguagens estruturadas, podemos usar a programação funcional com a linguagem F# ou Haskell como exemplos, podemos usar a programação lógica. Enfim, eu tenho diversas linguagens que não são orientadas a objetos. E elas podem
continuar sendo usada em nichos específicos, como no meio acadêmico, em aplicações específicas, como linguística, dados geoespaciais. Mas, se você pretende trabalhar com aplicações práticas usadas no mundo real, no comércio, na indústria, se você quer criar programas web, mobile, desktop, jogos, você vai ter que usar a programação orientada a objetos. E neste caso, você tem um dilema. Ou você entende o que ela significa e como ela funciona, ou você não vai progredir. E como a programação orientada a objetos está focada em objetos, você precisa começar a entender e a saber, afinal, o que é um objeto.